Vamos começar com a vida de Karl Heinrich Marx. Ele nasceu em 5 de maio de 1818, em Trier, na Alemanha. Filho de uma família de classe média, Marx estudou Direito e Filosofia na Universidade de Bonn. Durante sua época como estudante, Marx se envolveu com o que hoje chamamos de Rubens Hegelianos, um grupo de intelectuais que criticavam o conservadorismo da época e queriam transformar a sociedade. Para entender Marx, precisamos primeiro entender uma influência-chave. O filósofo Hegel, a ideia de Hegel sobre a dialética, um processo de tese, antítese e síntese, impactou profundamente Marx. Marx argumentava que a história humana sempre foi marcada por uma luta entre classes opressoras e oprimidas. Ele enxergava essa luta como o motor da mudança histórica. No sistema feudal, eram os 100, a burguesia, ou seja, a classe que detém os meios de produção, explora o proletariado, que é a classe trabalhadora. Marx acreditava que essa exploração era inerente ao sistema capitalista e que Ivan, em 1848, Marx, junto com seu amigo e colaborador Friedrich Engels, publicou o Manifesto Comunista. Esse é talvez o trabalho mais famoso de Marx e começa com uma frase icônica: um espectro ronda A. Para Marx, o proletariado tinha o poder de derrubar a burguesia e estabelecer uma sociedade sem classes, onde todos os meios de produção seriam de propriedade coletiva. Uma das contribuições mais importantes de Marx foi a teoria da mais-valia, que ele desenvolveu em sua obra O Capital. Para Marx, o capitalista lucra explorando o trabalhador. Esse lucro, ou mais-vá, em outras palavras, o trabalhador gera mais valor do que aquilo que ele recebe. Esse excedente é apropriado pelo capitalista. Para Marx, isso era uma forma de exploração, uma injustiça que o sistema. Marx via o capitalismo como um sistema instável e propenso a crises. Ele acreditava que o capitalismo se expander criava suas próprias contradições, crescimento econômico e concentração de riqueza. Essas crises, segundo Marx, eram sinais da falência do capitalismo e prenúncio de uma revolução proletária. Para Marx, a solução estava no comunismo, um sistema onde não há classes. O Estado perde seu papel opressor e todos trabalham para o bem comum. Ele via essa sociedade como o estágio final da evolução. Ideias de Marx se espalharam pelo mundo, influenciando movimentos revolucionários em diversos países. Sua filosofia moldou o século XX e continua a influenciar pensadores, economistas e movimentos. Em um mundo onde a desigualdade econômica e a precarização do trabalho são temas recorrentes, muitos se voltam para as ideias de Marx em busca de respostas e soluções. Será que o capitalismo pode rir? Amado por Anis, odiado por outros, Karl Marx é uma figura complexa e seu legado é inegável. Ele nos forçou a questionar o sistema em que vivemos e a pensar em alternativas para um mundo mais justo. Quer você concorde ou discorde de suas ideias, o impacto de Marx na história é algo que não pode ser ignorado. Marx não apenas criou uma teoria econômica, ele ofereceu uma crítica profunda e abrangente à sociedade moderna. Ele acreditava que o capitalismo alienava os trabalhadores, tornando-os uma mera extensão das máquinas, desconectados do produto de seu trabalho e de seu próprio potencial humano. Essa alienação, segundo ele, roubava do trabalhador a própria essência do que significa ser humano. Outro aspecto importante das ideias de Marx é a noção de ideologia. Marx via a ideologia como uma ferramenta usada pelas classes dominantes para manter o controle, mascarando as verdadeiras relações de exploração na sociedade. Ele chamava isso de falsa consciência, uma condição em que as pessoas aceitam normas e valores que não servem a seus próprios interesses, mas sim aos dos capitalistas. Marx também tinha uma visão de como as revoluções se desencadeavam. Ele acreditava que, ao se agravar a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, o sistema capitalista, inevitavelmente,
daria lugar a uma nova forma de organização social. Em suas palavras, a revolução não era apenas desejável, mas inevitável, uma consequência natural das tensões internas do capitalismo. Outro ponto que Marx enfatizou é o papel do Estado na sociedade capitalista. Ele via o Estado como um instrumento de opressão, uma entidade que serve para proteger os interesses da classe dominante. Para Marx, o Estado capitalista não poderia ser reformado. Ele deveria ser substituído por uma ditadura do proletariado que, eventualmente, se dissolveria em uma sociedade comunista sem Estado. Além disso, Marx destacava o valor do trabalho como uma fonte primária de riqueza. Ele acreditava que o trabalho humano é o verdadeiro criador de valor e criticava como o capitalismo transformava o valor de troca em algo independente do trabalho. Essa visão era uma crítica direta às teorias econômicas da época, que viam o valor como um dado fixo, em vez de uma construção social moldada por relações de produção. Um aspecto menos explorado, mas interessante, da obra de Marx é sua visão sobre o papel da tecnologia na sociedade capitalista. Para Marx, o avanço tecnológico no capitalismo era, paradoxalmente, tanto uma força de opressão quanto uma ferramenta de libertação. Ele acreditava que a tecnologia, sob o controle dos capitalistas, ampliava a exploração, mas que, sob o socialismo, poderia ser usada para aliviar o trabalho humano. As ideias de Marx sobre o papel do indivíduo na sociedade são igualmente marcantes. Ele acreditava que as pessoas não poderiam alcançar seu verdadeiro potencial em um sistema que as obrigava a competir umas com as outras em vez de colaborar. Marx imaginava uma sociedade em que os indivíduos fossem livres para desenvolver suas habilidades em benefício próprio e da coletividade, rompendo com a lógica do cada um por si. Marx foi também um observador atento da globalização. Ele reconheceu que o capitalismo era uma força poderosa de expansão global, integrando mercados e culturas, de maneira até então inédita. Contudo, ele também via nisso um fator de destruição cultural e exploração dos países menos desenvolvidos, antecipando o que hoje chamamos de imperialismo econômico. Outro ponto essencial na visão de Marx é sua crítica ao fetichismo da mercadoria, que ele desenvolve em O Capital. Marx acreditava que, no capitalismo, as mercadorias adquiriam um valor quase mágico que obscurecia o trabalho humano necessário para produzi-las. Esse fetichismo fazia com que as relações econômicas entre pessoas fossem percebidas como relações entre coisas, distorcendo a realidade social. Por fim, o pensamento de Marx sobre o comunismo não era de uma utopia estática, mas sim de uma sociedade em constante transformação, onde o progresso humano seria impulsionado pela eliminação das classes. Marx sonhava com um mundo onde a cooperação prevalecesse sobre a competição e onde a liberdade e a igualdade pudessem coexistir plenamente. Uma visão que ainda inspira e desafia a sociedade moderna. Marx também se aprofundou na questão da consciência de classe, um conceito central para entender como ele imaginava que a mudança social poderia acontecer. Para Marx, o proletariado precisava desenvolver uma consciência coletiva sobre sua exploração e seu papel na estrutura econômica. Ele acreditava que, ao se unir e perceber seu potencial de transformação, a classe trabalhadora poderia superar as divisões impostas pelo capitalismo e lutar por uma sociedade sem classes. A visão de Marx sobre a economia foi radical para a época, porque ele a via como intrinsecamente ligada à estrutura social e política. Diferente de economistas que consideravam a economia como uma esfera independente, Marx entendia que as relações econômicas influenciavam diretamente as instituições, as leis e até a moralidade. Ele acreditava que para mudar a sociedade era preciso transformar o sistema econômico, pois nele residiam as raízes da desigualdade. Um aspecto fascinante de Marx é que ele era, em muitos sentidos, um profeta do que chamamos hoje de capitalismo tardio. Ele previu que, ao concentrar a riqueza e expandir os mercados, o capitalismo criaria monopólios e aumentaria a desigualdade.
Esse processo concentrador, segundo ele, acabaria levando a crises cada vez mais frequentes, à medida que os capitalistas buscassem novos métodos para maximizar lucros, sem levar em conta o bem-estar das pessoas. Além de suas críticas ao capitalismo, Marx também vislumbrava a liberdade como uma questão essencial na vida humana. Ele acreditava que o trabalho deveria ser uma expressão da liberdade e da criatividade do indivíduo, mas que o capitalismo transformava o trabalho em uma atividade alienante e restritiva. Em sua visão, uma sociedade comunista permitiria às pessoas exercerem plenamente suas capacidades e habilidades, levando-as a uma vida verdadeiramente livre e autêntica. Outro ponto central no pensamento de Marx é a maneira como ele abordava o desenvolvimento histórico e a ideia de progresso. Para ele, a história era um processo dinâmico e não linear, movido pela tensão entre as forças de produção e as relações de produção. Diferentemente de muitos pensadores de sua época, Marx não via o progresso humano como algo inevitável ou sempre positivo. Em vez disso, ele acreditava que o progresso estava muitas vezes carregado de conflitos e contradições, com ganhos para alguns e perdas para outros. Marx também prestou atenção especial à noção de alienação, que ele considerava uma das consequências mais devastadoras do capitalismo. No sistema capitalista, argumentava Marx, o trabalhador se torna alienado do produto de seu próprio trabalho, ao produzir bens que ele não consome e ao ser tratado como uma mera peça de engrenagem na máquina de produção. O trabalhador perde sua conexão com o próprio processo produtivo e, consequentemente, com sua própria humanidade. Além disso, Marx destacou o impacto psicológico da alienação no trabalhador. Para ele, essa separação entre o trabalhador e o produto do trabalho era mais do que uma questão econômica. Era também uma questão existencial, pois minava o sentido de propósito e de realização pessoal. Marx via no comunismo a possibilidade de restaurar essa conexão, oferecendo ao trabalhador uma forma de trabalho que o tornasse novamente dono de seu próprio destino. Um aspecto importante de sua obra é a crítica às instituições burguesas, que Marx via como mecanismos de manutenção do status quo. Segundo ele, instituições como o sistema jurídico, a educação e a mídia servem para perpetuar os valores e interesses da classe dominante, reforçando a falsa consciência na sociedade. Ele acreditava que essas instituições deveriam ser transformadas para promover a igualdade e justiça social. Marx também estudou a natureza da mercadoria em profundidade, apontando que, no capitalismo, as mercadorias assumem uma espécie de valor fetichizado. Esse fetichismo das mercadorias faz com que as relações humanas se apresentem como relações entre coisas. Esse conceito influenciou muitos teóricos da cultura no século XX e até hoje ajuda a entender fenômenos como o consumismo e o materialismo na sociedade contemporânea. Outra contribuição significativa de Marx é sua análise das crises econômicas no capitalismo. Ele argumentava que o capitalismo, por sua própria natureza, cria crises periódicas. A busca incessante pelo lucro leva ao excesso de produção, o que gera estoques excedentes que não encontram compradores. Essas crises, segundo Marx, eram uma prova das contradições internas do capitalismo e, eventualmente, criariam condições para a transformação revolucionária da sociedade. O conceito de superestrutura também é central no pensamento de Marx. Ele usou esse termo para descrever o conjunto de ideias, crenças e instituições que emergem das relações materiais de produção, ou seja, da base econômica. Na visão de Marx, essa superestrutura serve para justificar e legitimar a base econômica, tornando o sistema capitalista mais estável e resistente à mudança. Esse conceito foi mais tarde expandido por pensadores marxistas e tornou-se fundamental para a análise da ideologia. Além disso, Marx foi um dos primeiros teóricos a reconhecer o impacto da globalização. Ele observou que o capitalismo, em sua busca constante por novos mercados, inevitavelmente se expandiria para além das fronteiras nacionais, integrando e explorando outras economias.
Isso, por sua vez, levou ao surgimento de novos imperialismos e ao domínio econômico de potências capitalistas sobre países menos desenvolvidos, um fenômeno que ressoa nas análises atuais de economia global. O papel da família no capitalismo também chamou a atenção de Marx. Ele via a estrutura familiar tradicional como um reflexo das dinâmicas de poder e de propriedade presentes na sociedade capitalista. De acordo com Marx, a família nuclear servia para perpetuar a herança e a propriedade, reforçando a desigualdade entre gerações. Ele imaginava que, em uma sociedade comunista, as relações familiares seriam livres dessas imposições materiais e baseadas em cooperação e igualdade. Em suas reflexões sobre o futuro da sociedade, Marx visualizava um mundo onde as pessoas fossem livres para explorar seus interesses e desenvolver suas habilidades sem as limitações impostas pela necessidade econômica. Ele acreditava que o trabalho alienante seria substituído por atividades que realmente contribuíssem para o desenvolvimento humano. Essa visão utópica inspirou muitos movimentos que buscavam uma sociedade mais justa e livre de exploração. Outra contribuição significativa de Marx é sua análise das crises econômicas no capitalismo. Ele argumentava que o capitalismo, por sua própria natureza, cria crises periódicas. A busca incessante pelo lucro leva ao excesso de produção, o que gera estoques excedentes que não encontram compradores. Essas crises, segundo Marx, eram uma prova das contradições internas do capitalismo. E Eventual Man criariam condições para a transformação revolucionária da sociedade. O conceito de superestrutura também é central no pensamento de Marx. Ele usou esse termo para descrever o conjunto de ideias, crenças e instituições que emergem das relações materiais de produção, ou seja, da base econômica. Na visão de Marx, essa superestrutura serve para justificar e legitimar a base econômica, tornando o sistema capitalista mais estável e resistente à mudança. Esse conceito foi mais tarde expandido por pensadores marxistas e tornou-se fundamental para a análise da ideologia. Além disso, Marx foi um dos primeiros teóricos a reconhecer o impacto da globalização. Ele observou que o capitalismo, em sua busca constante por novos mercados, inevitavelmente se expandiria para além das fronteiras nacionais, integrando e explorando outras economias. Isso, por sua vez, levou ao surgimento de novos imperialismos e ao domínio econômico de potências capitalistas sobre países menos desenvolvidos, um fenômeno que ressoa nas análises atuais de economia global. O papel da família no capitalismo também chamou a atenção de Marx. Ele via a estrutura familiar tradicional como um reflexo das dinâmicas de poder e de propriedade presentes na sociedade capitalista. De acordo com Marx, a família nuclear servia para perpetuar a herança e a propriedade, reforçando a desigualdade entre gerações. Ele imaginava que, em uma sociedade comunista, as relações familiares seriam livres dessas imposições materiais e baseadas em cooperação e igualdade. Em suas reflexões sobre o futuro da sociedade, Marx visualizava um mundo onde as pessoas fossem livres para explorar seus interesses e desenvolver suas habilidades sem as limitações impostas pela necessidade econômica. Ele acreditava que o trabalho alienante seria substituído por atividades que realmente contribuíssem para o desenvolvimento humano. Essa visão utópica inspirou muitos movimentos que buscavam uma sociedade mais justa e livre de exploração. Marx também abordou a importância da revolução cultural para a transformação social. Ele acreditava que, além de uma mudança nas relações econômicas, era necessário promover uma revolução nas ideias, nos valores e nas práticas culturais para criar uma sociedade verdadeiramente nova. Essa perspectiva influenciou pensadores marxistas posteriores como Antônio Gramsci, que enfatizaram a necessidade de uma hegemonia cultural para consolidar as mudanças sociais. Outra contribuição notável foi a análise de Marx sobre a desigualdade. Ele identificou o processo de acumulação de capital como responsável pela concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população
permanecia na pobreza. Marx antecipou que esse fenômeno se intensificaria ao longo do tempo, gerando uma divisão cada vez mais acentuada entre ricos e pobres, algo que vemos refletido nas estatísticas econômicas atuais. No campo da política, Marx entendia que o Estado, sob o capitalismo, era incapaz de atender aos interesses do proletariado. Ele acreditava que o Estado capitalista era uma ferramenta de opressão a serviço da classe dominante. Para Marx, somente com a superação do capitalismo e a instalação de um Estado proletário temporário seria possível alcançar uma sociedade sem classes e sem opressão. A análise de Marx sobre o trabalho e o valor também influenciou o desenvolvimento da economia política. Ele defendia que o valor de uma mercadoria era determinado pelo trabalho necessário para produzi-la, em oposição às teorias clássicas que consideravam o valor como um dado fixo ou subjetivo. Essa visão fundamentou a crítica de Marx ao capitalismo, pois ele via o trabalho como a fonte legítima de valor, que, no entanto, era apropriado injustamente pelos capitalistas. Ao longo dos séculos, as ideias de Karl Marx continuaram a ressoar, desafiando cada geração a repensar as estruturas econômicas e sociais que definem suas vidas. Em um mundo onde a desigualdade econômica parece inabalável, as teorias de Marx sobre a acumulação de capital e a exploração dos trabalhadores são tão relevantes hoje quanto eram no século XIX. Suas críticas não são meramente históricas. Elas oferecem uma lente poderosa para examinar as contradições do capitalismo moderno, como a crescente disparidade de renda, a concentração de poder corporativo e a crise ambiental que afeta a todos. Marx é frequentemente retratado como um visionário rígido e dogmático, mas sua obra é marcada pela flexibilidade e pela capacidade de adaptação. Ele próprio admitiu que o comunismo não era um plano detalhado a ser seguido cegamente, mas uma proposta de transformação baseada em princípios de igualdade, liberdade e solidariedade. Marx compreendia a complexidade da sociedade humana e reconhecia que o caminho para uma sociedade mais justa não poderia ser traçado com absoluta precisão. Ao contrário, seria uma construção coletiva, moldada por diferentes contextos históricos e culturais. Outro aspecto impressionante do pensamento de Marx é sua ênfase na ação coletiva. Ele acreditava que as mudanças profundas só poderiam ocorrer se as pessoas se unissem para lutar por elas. Para ele, a verdadeira revolução não era uma simples troca de governantes ou partidos, mas uma transformação radical das relações de poder e propriedade. Essa ênfase no poder do coletivo continua a inspirar movimentos sociais ao redor do mundo, de sindicatos a organizações de justiça social, que buscam construir uma sociedade mais equitativa. Embora Marx tenha vislumbrado o comunismo como estágio final da evolução humana, ele entendia que a liberdade e a igualdade são ideais que exigem constante vigilância. Ele acreditava que qualquer sistema social, mesmo um que se aproximasse de seus ideais, precisaria ser constantemente questionado e renovado para evitar a repetição dos ciclos de opressão e exploração. Em outras palavras, Marx nos deixou um convite não apenas para imaginar um mundo melhor, mas para continuar construindo esse mundo com senso crítico e responsabilidade. A crítica de Marx ao capitalismo não era um ataque cego. Ele reconhecia o poder produtivo e transformador do sistema capitalista. No entanto, ele via esse poder como profundamente ambíguo. A mesma força que criava riqueza também gerava pobreza. A mesma tecnologia que aumentava a produtividade também alimentava a alienação. Essa ambivalência continua a ser uma das características mais marcantes do capitalismo, e muitos de seus impactos negativos previstos por Marx, como a precarização do trabalho e o impacto ambiental, só se tornaram mais evidentes com o passar do tempo. Por fim, a obra de Marx permanece como um convite à reflexão e à ação. Sua vida e suas ideias nos lembram de que a justiça social não é algo que vem naturalmente ou que pode ser alcançada sem esforço. Ela exige coragem, visão e compromisso coletivo. Marx acreditava que a transformação do mundo era possível, mas dependia do engajamento
e da resistência daqueles que eram oprimidos. Ele nos deixou um legado de esperança e luta, um chamado para que nunca aceitemos a desigualdade e a opressão como inevitáveis. A história e o pensamento de Karl Marx continuam a provocar e a inspirar, desafiando-nos a pensar além das convenções, a questionar o que parece inquestionável e a imaginar um futuro onde a dignidade humana seja mais valorizada do que o lucro. Seu legado é um lembrete de que, independentemente do tempo e do lugar, a busca por justiça e igualdade é um objetivo profundamente humano. Com cada nova geração, o impacto de Marx renasce, incitando-nos a refletir sobre quem somos e o que queremos ser como sociedade. Mais do que uma teoria, seu pensamento é um impulso eterno para transformar o mundo em um lugar melhor. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Deixe nos comentários o que você acha das ideias de Marx e como elas se relacionam com o mundo de hoje.